Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus pela chuva. Que Deus possa cuidar daqueles que estão morando em lugares de risco, né? Para a maioria de nós talvez seja muito bom a chuva, mas para algumas pessoas, infelizmente, é motivo de preocupação, né? Que Deus cuide deles. E que nós possamos também cuidar se eles precisarem da nossa ajuda, né? Amém? Amém. Vamos orar? Assim como você está aí mesmo, você pode fechar seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de te conhecer e de agradecer por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Que o teu Espírito que habita em nós possa nos guiar a cada dia, Senhor. E que o Senhor possa constantemente falar conosco, que sejamos guiados, dirigidos e que o Senhor possa agir a cada dia em nossas vidas. Que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor falou através dos louvores, falou através do pastor Ivan, da Sâmia. Que o Senhor continue falando conosco e que só o teu nome seja glorificado neste lugar e nas nossas vidas, Senhor. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho que há um bom tempo eu queria falar sobre esse tema que eu vou falar hoje, mas eu acho que talvez não fosse o momento ainda, né? Creio que seja esse o momento apropriado para falar sobre isso com vocês. O título da mensagem de hoje é o relacionamento com o Espírito Santo. Tem um livro chamado Deus Esquecido, Francis Chan, e ele fala que a maior parte da igreja cristã ignora ou despreza o Espírito Santo na sua vida e na sua caminhada. E eu queria falar isso hoje com você, porque assim como eu já tive muitas dúvidas, e claro, ainda tenho muito o que aprender, talvez você tenha muitas dúvidas sobre quem é o Espírito Santo, sobre o papel dele na sua vida, e principalmente como ter intimidade, como se relacionar com o Espírito Santo. Então, vou tentar fazer uma retrospectiva, mostrar para vocês muitos fundamentos doutrinários sobre o Espírito Santo, como a Bíblia fala, o que ela fala do Espírito Santo. Ainda bem que está chovendo, então até 9 horas da noite dá para vocês ficarem por aqui, não é não? É bom que a fome aumenta, pastor Ivan, né? Vamos lá. É interessante falar do Espírito Santo. Na Bíblia tem tantos textos, tantas passagens que falam sobre ele, mas muitas vezes passam despercebido por nós. Quando nós vamos para o Velho Testamento, o Espírito Santo ele tinha uma função diferente da que ele tem hoje, ou que ele começou a ter a partir do Novo Testamento e até os dias de hoje. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha de forma temporária a habitar a vida de algumas pessoas escolhidas por Deus, como reis, juízes, profetas. Ele só vinha e habitava algumas pessoas e ainda assim de forma temporária. E aí eu vou falar para vocês alguns versículos, acredito que vai dar certo a projetar aqui também, sobre exatamente isso que eu estou falando. Lá em Juízes 6:34, diz que, eu não vou esperar vocês abrir, viu? Vamos tentar acompanhar aqui. Como são muitos versículos que eu pretendo citar, não dá tempo a gente abrir de um por um. Então, acredito que vai dar certo. Juízes 6:34 fala de Gideão, o juiz Gideão. Diz assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Você vê que Deus mandou o Espírito dele para que Gideão conseguisse cumprir o propósito de liderar o povo na sua libertação. Juízes 15:14 fala de outro juiz também, Sansão. E ele fala assim: quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Mais uma vez o Espírito Santo se apossando, nesse caso de Sansão. Tanto era temporária a habitação do Espírito Santo, que ele poderia sair das pessoas quem ele habitava ou quem ele se apossava.
Juízes 16:20 mostra que o Espírito Santo saiu de Sansão. Diz assim: então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, que o Espírito Santo de Deus havia deixado Sansão. 1 Samuel 10:6 fala de Saul. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. A promessa de que o rei Saul receberia o Espírito Santo para poder liderar o povo de Israel. Lá em 1 Samuel também, no capítulo 16, mostra o Espírito Santo sendo recebido por Davi. Diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Davi recebendo o Espírito Santo. E no versículo seguinte, versículo 14, diz assim: o Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Saul foi rejeitado por Deus por causa do seu pecado, da sua desobediência. E o Espírito de Deus saiu de Saul e passou a habitar Davi, para ele ser um rei capacitado, segundo o coração de Deus, para liderar o povo. Esse é apenas alguns versículos que eu separei, tem muitos outros que mostram isso, que o Espírito Santo tinha uma função temporária e seletiva na vida de algumas pessoas. Não, era bem diferente da função do Espírito Santo a partir do Novo Testamento. Deus ele justamente faz uma promessa para o povo de Israel, que seria uma promessa direcionada para nós, que vivemos na nova aliança. Ele promete uma nova aliança e ele promete uma nova forma do Espírito Santo se relacionar com o homem. É interessante, se você for pensar, que a vinda do Espírito Santo também foi profetizada, assim como a vinda de Jesus foi. A gente só lembra muito da vinda de Jesus, mas a vinda do Espírito Santo também foi profetizada. Jeremias 31, 33 e 34 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Essa é uma das passagens que falam da promessa e da ação do Espírito Santo na nova aliança. A promessa agora é de que haveria um relacionamento com Deus de forma mais profunda e íntima, e bem diferente do que acontecia no Velho Testamento. Porque o Espírito Santo habitava só em algumas pessoas, de forma temporária. Não eram todas as pessoas que tinham acesso a essa bênção. É interessante que lá em Joel, essa passagem de Joel 2, 28 e 29, ela é repetida por Pedro, lá no dia do Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce sobre o povo, sobre os discípulos, os 120 que estavam reunidos, o apóstolo Pedro diz: isso aqui que estão vendo foi exatamente o que o Senhor prometeu enviar lá atrás no Velho Testamento. O texto diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha só, a passagem de Jeremias diz que o relacionamento vai ser tão íntimo, o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus vai ser tão íntimo, que eu não precisaria nem que alguém me ensinasse, porque Deus habitando em mim, o seu Espírito me ensinaria todas as coisas. E a passagem de Joel diz que sobre toda a carne seria derramado o Espírito de Deus. Não somente sobre algumas pessoas escolhidas, mas essa bênção e esse relacionamento seria acessível a eu e você, todos nós.
O Senhor prometeu isso para todos nós. No texto de Joel ainda diz que esse derramamento do Espírito seria acompanhado de muitos sinais sobrenaturais. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus vai falar uma coisa muito interessante, eu quero que vocês observem atentos. João 16, 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Os discípulos eles estavam muito tristes porque Jesus estava dizendo para eles que iria deixá-los. Isso foi antes de Jesus ser crucificado e morrer e ressuscitar. Jesus começa a falar de várias coisas e nesses capítulos Jesus está falando para os discípulos que ele vai morrer, que ele vai voltar para o Pai, mas ele diz assim: não se preocupe, é para o bem de vocês que eu vou. Olha só, os discípulos estavam tristes porque eles perderiam a presença do Senhor, mas Jesus disse assim, Jesus quis dizer para eles assim: é melhor que eu vá, porque vai ser melhor para vocês. O que eu vou enviar depois vai ser melhor ainda do que o que vocês estão vendo agora. Tanto é que em João 14, 18, Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus estava falando que o Espírito Santo era ele, e ele era o Espírito Santo. Assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é. E quando ele diz que voltaria para nós, significa que o Espírito Santo que desceria sobre nós, seria o próprio Jesus descendo também em nossas vidas. Jesus não estaria mais fisicamente presente, mas o conselheiro iria assumir esse lugar de guia, de amigo, de consolador. E alguns textos que eu queria falar para vocês, mas ainda tem outros. Mas eu queria perguntar para você. Você se sente guiado pelo Espírito Santo? Já pensou sobre isso na sua vida? Eu não estou falando assim quando você ouve uma mensagem, ou uma música, ou lê um livro, e aquilo lhe toca, e Deus fala com você. É claro que Deus fala com você. Mas que nível, que tipo de relacionamento você tem com o Espírito Santo? Eu e você, nós temos consciência. A Bíblia diz, eu me converti, eu aceitei a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em mim. Não é? Mas você trata como o Espírito Santo na sua vida? Você conversa com ele? Você dá liberdade para ele agir na sua vida? Você pergunta para ele se aquilo que você está fazendo agrada a ele? Ou você somente sabe na sua mente que o Deus habita em você, mas isso não se reflete na sua vida diariamente? Você diariamente ouve o Espírito Santo falando com você? Sabe, às vezes a gente parece que existe hoje em dia muitos cristãos vivendo cheios de dúvidas sobre o que deve ou não fazer, sobre decisões a tomar. E aí a Bíblia diz que nós temos um conselheiro que iria nos guiar. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Filho de Deus é o que é guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado significa, olha só o significado dessa palavra. Guiado significa ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. É isso que significa ser guiado. É você estar sendo guiado pelo Espírito Santo não só quando você está orando, mas quando você está fazendo qualquer outra coisa, o Espírito Santo está ali do seu lado, querendo interagir com você, se você der liberdade para ele agir. Eu acho que nós não deveríamos ser cristãos que vivêssemos tão em dúvidas sobre o que fazer na nossa vida. Que às vezes dependêssemos tanto da opinião dos outros antes de decidir algo para nós. Que errássemos tanto se nós temos Deus habitando em nós.
A questão não é se Deus está habitando em mim, a questão é se eu estou dando liberdade para Ele agir na minha vida. Nós vivemos a época da graça, da nova aliança, mas como o apóstolo Paulo disse, não é a época que nós devemos usar como desculpa a graça para pecar mais. E às vezes eu olho muitas pessoas que passam uma vida inteira na igreja, mas lutando contra os mesmos pecados. E eu digo para você, sem medo de errar, está faltando na sua vida você deixar o Espírito Santo agir mais. O Espírito Santo conduzir mais. Você abrir mão da sua vontade para deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vida. E aí você vai conseguir vencer qualquer pecado. Às vezes nós vivemos uma vida cristã aquém do que o Senhor tem para nós. Outros textos que falam sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas. Significa que o Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento para nossas vidas. Nós podemos consultar Ele quando nós abrimos a palavra e não entendemos o que ela está dizendo. Nós podemos orar e perguntar, Senhor, me mostra o que significa isso. Eu não estou entendendo. Muitas coisas que Jesus falou por discípulos ficou obscura para eles. E só depois, quando o Espírito Santo veio sobre a vida deles, é que muitas coisas ficaram claras, eles entenderam muitos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Se você hoje está em dúvida quanto a uma decisão a tomar, sobre algo a fazer, a primeira pessoa que você precisa consultar é Deus. E Ele está aí dentro de você. Deus é a primeira pessoa que você precisa consultar. 1 João 2,20 diz a mesma coisa. Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. 1 João 2,27 diz algo semelhante. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecei neles. Nós temos alguém que é Deus, que habita em nós e que sabe todas as coisas e pode nos ensinar todas as coisas. Basta que a gente se aproxime dele também. Ele pode nos guiar, tirar nossas dúvidas e nos dar uma direção para as nossas vidas. É interessante lá em Isaías 30, 21, na promessa do Espírito Santo também, fazendo referência ao Espírito Santo, o profeta Isaías profetiza dizendo assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. O Espírito Santo é aquele que fala conosco e nos orienta. Talvez você já tenha ouvido o Espírito Santo falar com você e nem percebeu que era ele. Quando você fez algo errado e alguma coisa lá na sua mente, lá no seu coração, dizia que aquilo não era certo. Não precisou ninguém dizer para você que aquilo era errado. Não aconteceu nada, mas você sentiu um desconforto no seu coração e você sentiu que aquilo não deveria ter sido feito. Às vezes a gente espetaculariza demais a ação de Deus nas nossas vidas. Nós esperamos coisas grandes e extraordinárias, quando a forma mais comum e mais importante de Deus falar conosco é através da voz dele dentro do nosso coração, na nossa mente, nos guiando e nos orientando. Lá em Ezequiel 36, 26 e 27, diz mais sobre o Espírito Santo. Diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês
e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O Espírito de Deus que habita em nós é que vai nos levar a obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós queremos depender das nossas forças próprias para não pecar. Quando nós temos uma fonte de poder que vai nos dar força para resistir ao pecado. Às vezes nós pensamos, não dou conta, não aguento, não vou conseguir. Quando o texto diz que o Espírito Santo que habita em nós vai nos levar a agir segundo os decretos do Senhor. Essa foi a promessa que Ele nos deu. Você não precisa ficar mais subjugado à vontade da sua carne, se você permitir que o Espírito Santo habite na sua vida, haja na sua vida e transforme as suas ações. Diante desses textos todos que a gente leu até agora, a impressão que eu tenho, e aí você pode discordar de mim, mas a impressão que eu tenho é que essas promessas de Deus para o Espírito Santo em nossas vidas, elas são muito maiores do que aquilo que a gente tem de fato desfrutado nas nossas vidas. Muito maiores do que aquilo que nós temos desfrutado. É como se o Espírito Santo estivesse sendo subutilizado em nós. Ele está ali, ele tem poder, sabe todas as coisas, ele sabe o futuro e o que vai ser melhor para nós, mas nós simplesmente deixamos ele ali parado, sem interagirmos com ele. E eu estou falando só de ser guiado pelo Espírito Santo. Na última vez que eu estive aqui pregando, eu falei também do poder do Espírito Santo, que capacita nós para fazermos milagres, curarmos, expulsarmos demônio e tantas outras coisas. Eu estou falando simplesmente do quanto nós poderíamos ser guiados, evitarmos erros, evitarmos quebrar nossa cara, se o Espírito Santo habitasse e agisse em nossas vidas. Aí eu queria falar com vocês o que a Bíblia fala de como nós podemos agir ou interagir com o Espírito Santo. Que às vezes você pode perguntar, e aí, será que eu estou agradando o Espírito Santo? Será que eu estou deixando ele agir na minha vida? Ou será que eu estou impedindo ele de agir? Então a palavra de Deus fala de muitas formas que você pode interagir ou reagir ao Espírito Santo. E eu vou falar as principais aqui para vocês. A primeira delas está em Atos 7:51. Diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A primeira interação que eu gostaria de falar é: você pode resistir ao Espírito Santo. Resistir é lutar contra, é impedir a ação dele nas nossas vidas. Ele está me falando que eu não devo fazer aquilo. Ele está me dizendo que eu não devo seguir esse caminho. Ele está me incomodando, eu não estou em paz com essa situação, mas o que eu faço? Eu resisto. É tão interessante que Deus, ele é todo poderoso, né? Mas ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Se você quiser ir por um determinado caminho, ele vai até tentar lhe convencer a não ir por ali. Mas se você quiser mesmo, você vai até lá. Você vai seguir o seu caminho. Nós podemos resistir, lutar contra o Espírito Santo e impedir a ação dele na nossa vida. A outra forma de nós interagirmos com o Espírito Santo e impedir a ação dele em nossas vidas está lá em Tiago 4 e 5. Olha só esse texto. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês não acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O apóstolo o Tiago, ele é bem duro, ele chama aqueles irmãos de adúlteros.
Por que ele chama eles de adúlteros? Porque ele diz assim, olha, vocês fizeram aliança com o Senhor, de ser fiel a Ele, obedecer a Ele, mas ao mesmo tempo vocês querem trair essa aliança com o Senhor, sendo amigos do mundo também. A aliança, ele compara ao casamento. Quando você se casa, qual é a sua promessa? Ser fiel, né? Até a morte, obedecer, ajudar, amar na saúde, na doença, em todas as circunstâncias. Você faz aquela aliança, aquele compromisso. Infelizmente não está mais tão na moda, né? Esse compromisso até a morte separe. Normalmente tem sido até quando der certo. Mas de fato a aliança, ele compara a aliança que nós fazemos com Deus com a aliança do casamento. E ele nos chama de adúlteros toda vez que nós queremos fazer a vontade do mundo depois de ter feito uma aliança com o Senhor. E ele diz assim, ó, o Espírito Santo tem ciúme de você. Tem uma música que a gente canta que diz isso, né? E aí você pode dizer, o Espírito Santo ter ciúme, parece uma emoção tão carnal, né? Mas o que ele quer dizer com ciúme aí? Alguém que sente ciúme de alguém é porque quer aquela pessoa só para si, né? Não quer dividi-la com ninguém. O ciúme normalmente ele é causado por isso. Eu creio que tem ciúme saudável, né? E o ciúme doentio. Mas o que ele está dizendo? Toda vez que eu e você escolhemos fazer a vontade do mundo, ser amigo do mundo, o Espírito Santo fica com ciúme de nós. Porque ele nos quer completamente e inteiramente para ele. Nós podemos também causar ciúme no Espírito Santo. A terceira forma de nós agirmos ou interagirmos com o Espírito Santo está em 1 Tessalonicenses 5,19. Diz assim, não apaguem o Espírito. Eu coloquei várias versões aqui que eu quero citar para vocês. Em outra versão, Almeida Corrigida Fiel, diz assim, não extingais o Espírito. Em outra versão, chamada de O Livro, diz assim, não entravem a ação do Espírito de Deus. Na versão King James atualizada, diz assim, não apaguem o fulgor do Espírito. E na versão NTLH diz, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo é agir de tal forma que você expulsa o Espírito da sua vida. Você impede. Não é que nós vamos apagar que ele vai deixar de existir. Ele é Deus, ele é eterno. Ele vai deixar de existir nas nossas vidas quando nós apagarmos ele das nossas vidas. Nós podemos resistir de tal forma ao Espírito, de tal forma quebrar a aliança que fizemos com Deus, de tal forma pecarmos, de tal forma endurecer o nosso coração, que o Espírito Santo simplesmente vai deixar de agir, de existir, de ter influência sobre as nossas vidas. Mais uma forma de interagirmos do Espírito Santo é quando nós podemos entristecê-lo. Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer é fazer aquilo que não agrada, que desagrada o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo tem sentimentos e expectativas sobre você? Ele espera que você o alegre, que você o ame, que você tenha tempo para ele. Ele tem a expectativa que você seja santo, que você faça a vontade do Senhor na sua vida. O pecado que nós cometemos causa tristeza no Espírito Santo. Você já pensou quantas vezes nós não entristecemos ele com as nossas atitudes, com o nosso pecado? E a última forma de reagirmos ou interagirmos com o Espírito está em Mateus 12:31. Jesus diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Nós podemos cometer um pecado tão grave que esse pecado não terá perdão. Esse contexto é interessante. Jesus estava
fazendo milagres, e os opositores dele chegaram para ele e disseram assim: é pelo príncipe dos demônios, do Beelzebu, que você está curando as pessoas. Jesus, que através do poder do Espírito Santo curava as pessoas, aqueles homens estavam dizendo que a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, era na verdade a obra do diabo. Aí alguns teólogos, tentando responder a dúvida sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo, eles dizem que blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo de Deus. Outros dizem que a blasfemar contra o Espírito Santo é de tal forma resistir a ele, de tal forma negar ele, de tal forma expulsar ele da sua vida, que aquela pessoa se torna tão dura, tão insensível, que a sua situação se torna irreversível. E por isso que para essa pessoa não há mais perdão. Na verdade, a última que eu quero falar sobre como nós podemos agir ou interagir com o Espírito Santo. Você vê que todas essas que eu falei até agora é tudo negativo, né? Resistir ao Espírito Santo, entristecer, causar ciúme, apagar, blasfemar. Mas em 2 Coríntios 13, 14 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão de quem? A comunhão do seja com todos vós. A comunhão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na sua bênção apostólica, ele faz questão de destacar a principal função ou a principal coisa que nós devemos fazer com o Espírito Santo: ter comunhão com ele. O termo traduzido como comunhão no Novo Testamento é koinonia. E koinonia tem uma infinidade de significados que servem para nós descrevermos o relacionamento que devemos ter com o Espírito Santo. Koinonia significa ter comunhão, como eu já falei, que quer dizer sintonia de sentimentos, mesmo modo de pensar, mesmo modo de agir, de sentir, se identificar com alguém, de tal forma em viver uma união com aquela pessoa. Quando nós vemos em comunhão com o Espírito Santo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos não são mais só os nossos, mas o Espírito Santo tem liberdade para que o nosso coração possa agir de acordo com a vontade dele. Koinonia também significa se confraternizar, manter-se unido com o Espírito que habita dentro de você. Também significa compartilhar. Olha só, interessante isso. Em Atos 15, 28 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Os apóstolos estavam falando se os novos crentes cristãos deveriam ou não seguir a lei dos judeus. E eles dizem assim: o Espírito Santo concordou conosco e nós concordamos com ele sobre o que deveria ser feito nessa situação. Isso é compartilhar. Quando você abre o seu coração para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo traz para você a vontade dele, o coração dele e os desejos dele. Koinonia também quer dizer parceria. Atos 5,32 diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você percebe como aqueles apóstolos, eles viviam em íntima comunhão, em parceria com o Espírito Santo. Eles nunca traziam para si o mérito de alguma conversão ou de algum milagre que acontecia. Eles sempre diziam: olha, o mesmo Espírito que habitou em Cristo e fez ele fazer tudo aquilo, esse Espírito também está fazendo isso no meio de vocês. Eles sempre faziam assim, porque eles reconheciam que sozinhos eles não faziam nada. Mas como eu falei que é parceria, e como eu falei para vocês, nós podemos resistir ao Espírito, nós precisamos do Espírito para fazer agradar a Deus, e o Espírito também nos usa para fazer a vontade dele. Nós somos instrumentos, não é que nós somos uns robôs controlados, pelo contrário, é um relacionamento.
em que eu dou liberdade, eu dedico tempo, eu amo, eu dou atenção para Ele, e Ele se revela a mim, Ele me mostra, Ele me guia, Ele me mostra a vontade dEle para a minha vida. Koinonia também significa intimidade. Conhecer e ser conhecido por alguém. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? Deus sabe coisas sobre você que você não sabe. Porque eu não sei quantos cabelos eu tenho, né? Você talvez não saiba. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que na cabeça de alguns é mais fácil de contar. Mas o importante é que Deus sabe, muitos ou poucos cabelos, Deus sabe tudo. Isso é uma informação muito interessante. Coisas que você não sabe a seu respeito, Deus conhece tudo que você conhece. A questão é se você conhece também a Deus, você conhece o Espírito dele que habita na sua vida também. Depois de todos esses textos, foram muitos textos que eu quis compartilhar com vocês, para que vocês ficassem claro para vocês a ideia que eu queria passar hoje sobre a promessa do Espírito Santo, sobre a função do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente não viva sem desfrutar dessa bênção que nós temos, né? Eu lembro que quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu praticamente ignorava ele na minha vida. No começo eu ficava pensando, será que é isso mesmo? Será que o Espírito Santo fala mesmo com a gente? Aí eu vi alguns pessoas contando testemunhos, e aí Deus apareceu numa visão que eu tive, e eu sabia que eu tinha que fazer isso. Aí eu vi outras pessoas dizendo, eu tive um sonho, e nesse sonho Deus me revelou isso, isso e aquilo. E eu via pessoas dizendo assim também, Deus me disse que você está assim, assim, assim. E a pessoa dizia, é mesmo, eu estou assim, assim. Como é que você sabe? Não, o Espírito Santo me revelou. E eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que eu nunca vou ter isso na minha vida. Por que que algumas pessoas têm e eu não tenho? E eu sou uma pessoa que eu sou assim, se isso está à minha disposição, eu quero desfrutar disso. E eu fiquei nessa minha busca, e olhando e admirando as pessoas que compartilhavam testemunhos extraordinários como esse, e ficava pensando, será se isso Deus vai me dar também, esse tipo de coisa? E aí um dia eu vi eu já vi mais de uma pessoa falando isso, mas isso foi esse o ponto de partida para que na minha vida eu começasse a ter intimidade com o Espírito Santo e começasse não só a falar com Ele, mas ouvir Ele. Porque falar com Deus é fácil, né? A gente fala e Deus está ouvindo. Mas receber uma resposta de Deus, nem sempre a gente entende, a gente tem paciência, ou a gente está disposto a seguir. Como eu já falei, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas como foi que eu comecei a interagir mais com o Espírito Santo, conhecer mais a Ele e ouvir Ele, falar com Ele e ouvir as respostas dEle na minha vida? Esse versículo de Romanos 8,16, esse é o mais importante dessa noite, viu? Se tem algumas passagens mais importantes, esse é o mais importante dessa noite. Romanos 8,16. Vai dar certo para colocar. Diz assim, o mesmo Espírito, Espírito com E maiúsculo, ou seja, está falando do Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A direção do Espírito Santo para as nossas vidas vem através de um testemunho no nosso próprio espírito. Esse é o lugar que Deus vai falar com você. É uma voz, é um sentimento, é uma sensação, é um incômodo, é algo que está lhe dizendo que você não deve fazer aquilo, ou que você deve fazer aquilo.
Mesmo quando aquilo que essa voz, que eu vou chamar de voz, está lhe propondo, seja algo que não faça sentido. Eu lembro, recentemente, a gente ia ter uma reunião de líderes aqui na igreja, e eu lembro que foi depois do Sertanejo Juntos, né? E aí eu vou ser sincero aqui com vocês, eu lembro que eu estava à frente do Sertanejo Juntos, junto com muitos jovens, adolescentes, e eu lembro que eu passei a semana que precedia o Sertanejo Juntos incomodado. Eu estava incomodado porque eu estava tendo, não só eu, mas eu estava tendo muito trabalho para que o Sertanejo Juntos acontecesse. E eu pensava, será se vale a pena todo esse trabalho para arrecadar esse dinheiro para a nossa campanha? Que a campanha vale a pena, eu não tenho dúvida, né? Eu estava questionando os meios. Será se os meios são esses mesmo? E eu lembro que uma das coisas que Deus me falou durante a semana foi assim: se todos os irmãos da igreja, todos os membros, fossem fiéis com seus bens, com seu dinheiro, à obra do Senhor, fossem dizimistas, nós não precisaríamos fazer campanha nenhuma, bazar nenhum, sertanejante nenhum, e outras coisas, lanche nenhum. E eu lembro que eu passei a semana incomodado com isso. E eu, meu Deus, eu estou aqui à frente disso e eu sou o que está mais incomodado com isso. Passei a semana toda. Quando deu sábado à noite, aí no domingo de manhã tinha uma reunião com os líderes, né? E o pastor Ivonaldo disse: Isaac, fale alguma coisa para motivar eles, para incentivar eles. Fale sobre discipulado, que temos que fazer discípulo. E aí eu pensei, o que eu falo, e eu fiquei naquela coisa na minha cabeça. Cheguei em casa sábado à noite muito cansado e sem saber o que falar. E eu fui orar. Eu lembro que eu desliguei as luzes da casa e me deitei no chão. Não é pecado, viu? Não existe uma forma certa de você orar, né? Uma posição certa. Mas eu lembro que eu me deitei no chão e disse: Senhor, tu tem que me dizer alguma coisa. É amanhã de manhã esse negócio, eu não sei o que é que eu falo. E veio um pensamento na minha cabeça que eu sabia que não era meu. E o que Deus me disse foi assim: olha, você lembra do que você passou a semana toda incomodado? Com exatamente isso que eu falei para vocês sobre o Sertanejo Juntos, sobre a campanha. Eu lembro, pois fala exatamente disso. Senhor, como é que eu vou falar isso? Nós estamos em plena campanha, as pessoas têm que ser incentivadas a contribuir. Eu vou dizer que nós estamos fazendo do jeito errado? Não, fale isso. Não, Senhor, não tem lógica isso aí que você está me dizendo. Eu fiquei assim, debatendo com Deus na minha cabeça, né? Mas, por fim, eu fui convencido pelo Espírito Santo. E eu lembro que no outro dia eu falei isso. E eu nunca esqueço o pastor Ivonaldo, depois que eu falei, compartilhei a palavra, o pastor Ivonaldo, ele disse assim: Deus fala algumas coisas que nos deixam constrangidos, né? Eu lembro muito bem que ele falou isso. E ali foi a confirmação de que eu deveria ter falado aquilo mesmo. Eu estou falando uma situação simples. Deus me trouxe esse incômodo e eu orei a Deus e disse: Senhor, é isso? E o Senhor falou comigo. Eu não ouvi nenhuma voz, não ouvi nenhuma voz de muitas águas, nenhum estrondo. Eu não vi nada de diferente, mas no meu relacionamento com o Espírito Santo, eu sabia que aquela era a vontade dele e era isso que eu deveria fazer. Você entende como é mais simples do que a gente costuma imaginar, como a gente costuma achar que é? Por isso que eu digo, provavelmente o Espírito Santo já falou com você várias vezes e você não reconheceu a voz dele. A voz do Espírito Santo é uma voz que nos traz paz. E à medida que nós exercitamos, é que ela se torna mais audível e mais reconhecível nas nossas vidas. Eu lembro quando eu era criança, que a voz da minha mãe, eu reconhecia ela, podia estar numa multidão de gente. Eu sabia que ela estava falando comigo, um monte de gritaria, um monte de voz, mas a voz dela era muito reconhecível, era inconfundível para mim. Mas por quê? Porque eu conhecia minha mãe desde que eu nasci, né? E eu ouvia a voz dela frequentemente. A voz do Espírito Santo
é para ser assim na sua vida. Você vai se entregar a Ele, você vai falar com Ele, você vai ouvir e esperar a resposta dEle. E à medida que você for ouvindo, à medida que você for seguindo, Ele vai falar mais. Ele vai lhe guiar mais. E Ele vai lhe falando mais e mais coisas. É esse nível de relacionamento que o Espírito Santo quer ter conosco. Você não vai precisar mais viver em dúvida sobre o que vai fazer. Porque o Espírito Santo vai lhe dar um caminho, vai lhe guiar. É isso que Deus quer que a gente viva. E às vezes nós passamos uma vida inteira na igreja sem desfrutar dessa intimidade com o Senhor. O Espírito Santo é essa voz que nos convence do pecado, que nos traz um desconforto quando algo está errado, que muitas vezes nos convence de algo que é contra a lógica, como o exemplo, minha experiência que eu passei aqui. O Espírito Santo é alguém que nos dá o discernimento de coisas que nós não teríamos como saber se não fosse Ele em nossas vidas. Conhecimento sobre a vida das pessoas. Você já olhou para alguém e você percebeu que aquela pessoa não estava bem? Ninguém percebeu, mas você percebeu? O Espírito Santo nos dá esse discernimento também. Antes de encerrar, eu quero fazer só mais algumas considerações. Já são 8 horas, mas a chuva não passou, né? Quando a chuva passar, a gente encerra aqui, pode ser? Mas vamos lá, só mais algumas coisas. Relacionar-se com Deus, com o Espírito Santo, diz muito sobre oração. E se você quer ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, você precisa levar a oração a sério, sua devocional, o seu tempo com Deus. Não como um dever religioso, não uma coisa que você faz para não se sentir culpado. Você não vai experimentar o amor e a intimidade com o Espírito Santo enquanto orar for somente uma obrigação na sua vida. E eu vou falar mais uma vez de mim. Eu lembro que houve uma época na minha vida em que eu orava para mim não me sentir mal, não me sentir culpado. Talvez você se identifique com isso. Porque quando eu não orava eu me sentia mal, eu ficava triste. Eu achava que Deus estava morrendo de raiva de mim, e se alguma coisa dava errado no meu dia, eu lembrava assim, é porque eu não orei, né? Se eu tivesse orado, não tinha dado errado. Imagine se Deus fizesse assim com a gente. Cada vez que a gente cometesse um erro e recebesse uma punição, não ia sobrar ninguém. Mas eu vou pedir uma coisa para você. Não separe um tempo para estar com Deus por obrigação. Não fique ali com medo de não ser abençoado. Não esteja ali só porque alguém disse que você tinha que fazer. Esteja ali porque você ama estar na presença do Senhor. Ah, mas pastor, mas eu não amo. No momento eu faço porque eu sou obrigado. Então, ore a Deus pedindo para que você ame estar com Ele. Para que a sua vida necessite disso. Para que você anseie estar com o Senhor. Assim como você anseia fazer as coisas que você ama. Você ama jogar bola, você ama assistir filme, você ama série, você ama o shopping. Ame estar na presença do Senhor. Peça a Ele isso. Eu tenho certeza que talvez você não consiga sozinho, mas peça a Ele, Senhor, eu quero amar estar na Tua presença. Eu olho para Jesus e Jesus passava noites inteiras na presença do Senhor. E eu oro a Deus, eu disse, Senhor, um dia eu quero ficar a noite inteira contigo. Mas por prazer, por querer estar ali, não simplesmente para falar ou para dizer que fez aquilo. A vida devocional não acontece quando você separa um tempo para Deus no seu dia, mas é quando você passa o dia com o Senhor. Você pode falar com o Senhor onde você estiver, não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo. Se você falar, Ele vai lhe ouvir. Porque a Bíblia diz, Ele habita dentro de você. O salmista diz que não há um lugar onde ele possa ir, onde ele possa fugir da presença do Senhor, onde ele possa fugir do Espírito do Senhor. Então não importa a circunstância, o lugar que você esteja, você pode falar com o Senhor. Quando você está dirigindo, Deus está com você, ajudando você a dirigir. Quando você está trabalhando, o Espírito Santo também quer ajudar você a resolver os problemas que aparecem.
Quando você está com a sua família, o Espírito Santo quer ajudar você a ser um pai que ama e cuida dos seus filhos. É isso que Ele quer fazer com você. Quando você está sendo tentado, também o Espírito Santo está ali com você. Você lembra do pecado que você cometeu hoje? Pois o Espírito Santo está ali do seu lado, se entristecendo com a sua atitude. Mas Ele não abandonou, não deixou você. Ele continua presente na sua vida. Quando você cai, o Espírito Santo quer ajudar você a se levantar. Ele quer lhe fortalecer para você não cair em pecado, para você conseguir fugir do pecado. Aquela voz que diz para você quando você está querendo cair e diz assim: ainda dá tempo para você sair, deixa isso para lá. É o Espírito Santo lhe ajudando a vencer a tentação. Mas uma coisa que é muito importante em tudo isso: o Espírito Santo, ele pode fazer todas essas coisas que a gente falou hoje, mas ele só faz quando nós convidamos ele para agir nas nossas vidas, quando nós pedimos a ajuda dele. Se você não pedir, se você não quiser, se você não abrir seu coração e der a liberdade para ele, ele não vai fazer nada. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Eu lembro que, à medida na minha vida que eu fui reconhecendo alguns defeitos que eu tinha, eu tentava mudar e não conseguia. Eu começava a orar ao Senhor: Senhor, eu sou uma pessoa muito insensível. Me ajuda a ser uma pessoa mais sensível, que tem mais compaixão dos outros. E, gente, não é que isso aconteceu também? Isso foi mudado na minha vida. Eu lembro que eu já fui muito de falar mal dos outros. E eu lembro que eu comecei a orar: Senhor, eu não quero mais cair nesse pecado, que eu quero que minha língua seja controlada, que minhas palavras sejam de bênção para as pessoas. E o Espírito Santo começou a mudar isso na minha vida também. Eu lembro de tantos outros pecados que eu cometia, que eu reconhecia, e eu só consegui vencê-los depois que eu entreguei para Deus e pedi para Ele me ajudar, porque eu não ia conseguir sozinho. Pode ser assim também na sua vida. Interagir com o Espírito Santo é estar constantemente convidando Ele para ser a nossa força em meio à fraqueza, para ser o nosso conselho em meio à dúvida e para ser a nossa direção quando nós nos sentimos perdidos. A sua dúvida que você tem hoje sobre o que você vai fazer, a decisão que você vai tomar, ela pode ser resolvida com uma oração ou com orações a Deus. É tão bom quando nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus, que nós temos paz nas nossas vidas, nas nossas decisões. As pessoas ao nosso redor podem estar dizendo o contrário. As circunstâncias podem estar sendo desfavoráveis, mas nós temos a convicção que essa é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos sempre pedir a ajuda dele. E nós não devemos buscá-lo somente para conseguir o que nós queremos. Eu acho que esse é o grande erro nosso. Nós queremos buscar a Deus para que Ele possa satisfazer as nossas vontades. Mas é exatamente o contrário. Nós devemos nos deixar usar para os propósitos do Senhor. A maior dificuldade que eu acho de nós mantermos um relacionamento com o Espírito Santo é deixar Ele nos guiar para os propósitos do Senhor. E não querer controlá-lo, mas deixar ser controlado por Ele. A entrega é essencial se nós queremos interagir e ter comunhão com o Espírito Santo que habita em nós. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Deus é um Deus, eu vou usar a palavra de um pregador, Deus é um Deus de um relacionamento personalizado. Ele nos vê como indivíduo e não como parte de uma massa. Ele sabe tudo que nós somos, tudo que nós vivemos e tudo que nós sentimos. Ele trata você individualmente, Ele conhece você individualmente. Aquela dor que você vive, que você acha que Ele não entende, que Ele não conhece, Ele conhece, Ele está sofrendo junto com você. E é exatamente o que eu queria falar também. O relacionamento íntimo com o Espírito Santo não é só para algumas pessoas escolhidas. Isso aí foi lá no Velho Testamento, na Velha Aliança.
A nova aliança é que todos nós temos acesso a essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Às vezes parece que somente algumas pessoas vivem essa intimidade. E eu vou dizer por quê para você. Primeiro porque nem todos nós estamos dispostos a viver na dependência do Espírito Santo. A seguir os seus passos, a sua orientação. Nós não buscamos mais a Ele porque nós queremos fazer a nossa vontade. Segundo, porque muitas pessoas não vivem esse relacionamento íntimo porque elas foram ensinadas que não é possível viver essa intimidade com Deus. E a terceira coisa que nos impede de viver esse relacionamento é o pecado que habita em nossas vidas, impede o Espírito Santo de Deus de agir em nós. Você acha que porque um dia você aceitou a Cristo, seus pecados foram perdoados e você foi salvo, que o pecado que você pratica hoje não interfere mais? Interfere completamente. A intimidade com o Espírito Santo só vai acontecer quando você mudar a sua vida e abandonar os pecados que você tem vivido. Só assim vai acontecer.